Fala pessoal, beleza? Que bom que vocês estão aqui para mais um vídeo. Espero que você esteja bem, você, seus amigos, toda a sua família, vocês estejam muito, muito bem. Vídeo de hoje, vídeo rápido, comentário, uma reação também, algo que aconteceu recentemente, se não me engano foi hoje, mas que já estava acontecendo já há alguns anos praticamente, que é a discussão sobre a questão da transfusão de sangue para testemunhas de Jeová, enfim, que não aceitam receber tratamento com transfusão de sangue, seja em caso de emergência, seja em tratamentos seletivos, enfim, eletivos no caso, independente da situação, da saúde da pessoa, a pessoa abre mão por uma questão de crença religiosa, crença doutrinária no que eles acreditam e como eles interpretam a Bíblia. Por isso que a gente fala que é muito importante, interpretar a Bíblia de forma correta, contextual, de acordo com todo o contexto do texto, capítulos, livros, enfim. Como você interpreta a Bíblia é fundamental. Isso pode causar até sua própria morte física, não apenas a morte, óbvio, pior de todas, a espiritual, mas a sua morte física, né? Ferir você, te ferir fisicamente. Uma péssima interpretação da Bíblia pode causar a sua morte, literalmente. E casos como esse têm ocorrido ao longo de muitos anos, de décadas. Os testemunhos de Jeová já estão pregando heresias há muitos e muitos e muitos anos, ok? Aliás, como você acompanha aqui, no caso, o tema tem sido Adventismo, mas em breve nós vamos falar sobre os testemunhos de Jeová, em breve nós vamos falar sobre os Mormons, em breve nós vamos falar sobre outras seitas no Brasil, para que o alerta alcance o maior número de pessoas possível. Bom, os testemunhos de Jeová, eles têm uma postura muito radical com relação à questão da transfusão de sangue. Existe uma interpretação deles, que, segundo o que eles entendem, de que Deus disse que não é proibido, que é proibido, no caso, haver a prática da transfusão de sangue entre seres humanos. Muito bem. Nós vamos colocar aqui alguns vídeos, mas o que vem chamando a atenção no Brasil é que esse tema entrou em discussão há alguns anos atrás e chegou à avaliação no Supremo Tribunal Federal, no STF do Brasil, e saiu uma definição, uma decisão hoje sobre esse caso, se, enfim, hospitais, clínicas, postos ou qualquer outra, enfim, instituição de saúde médica pode, então, abrir mão de um tratamento de transfusão de sangue para um testemunho de Jeová e optar por uma transfusão, ou, na verdade, um tratamento diferenciado, no caso específico desses membros dessa seita. O Estado ele é obrigado a pagar um tratamento que não esteja de acordo, não esteja dentro da estrutura da saúde pública, ou seja, da cobertura dos serviços prestados por esses hospitais e clínicas, o Estado vai se responsabilizar por esse custo. Era uma discussão envolvendo não apenas a questão do custo, mas a questão da liberdade religiosa do indivíduo. Bom, se ele abraça a árvore e louva a pedra e adora o sol, ou adora o mar, ou adora as montanhas, seja lá o que for, a liberdade religiosa no Brasil permite que ele assim o faça, e não porque seria então diferente com os testemunhos de Jeová com relação à transfusão de sangue, tá? Então, de uma forma bem prática, eu vou colocar aqui até na tela para vocês verem a decisão que saiu hoje, publicada no site do G1, sobre a questão da transfusão de sangue. E o STF decidiu que sim, que não há problemas, que não há nenhum, vamos dizer assim, dificultante, um dificultador na questão da transfusão de sangue para testemunhas de Jeová. Ou seja, eles não querem transfusão, o hospital siga dessa forma. Vou tentar colocar aqui na tela para vocês verem. Provavelmente vocês já devem ter visto essa informação em algum outro lugar, e eu vou deixar claro aqui para vocês a questão desse ponto. Então está aqui no G1, de uma forma bem tranquila, bem clara para você entender. STF permite que testemunhas de Jeová recusem a transfusão de sangue em tratamentos médicos. E aqui o destaque vem para o plenário também decidiu que cabe ao poder público custear alternativas à transfusão. Então, encontre outro método para salvar a vida deste testemunho de Jeová. Quando houver motivação religiosa, olha que interessante. Quero ver se eu aumento um pouco aqui para vocês terem acesso melhor. O plenário também decidiu que cabe ao poder público custear
todas as questões, então, as alternativas de transfusão. O poder público vai pagar por isso. E quando o quê? Houver motivação religiosa, desde que o gasto, obviamente, não seja desproporcional. Então, está aqui a razão. A razão principal é quando houver uma motivação religiosa, no caso, diretamente ligado aos testemunhas de Jeová, tá? Então aqui vem o texto oficial, na verdade, da publicação. O Supremo Tribunal Federal decidiu nessa quarta-feira, 25, reconhecer que pacientes que são testemunhas de Jeová podem, por convicção religiosa, lembre-se disso, por convicção religiosa, recusar tratamentos médicos com o uso de transfusão de sangue. Então, está aí decidido, o STF no Brasil bateu o martelo e o caso está decidido. Então, esse é o ponto que eu gostaria de trazer aqui. Agora, por que esse ponto da transfusão de sangue dos testemunhos de Jeová tem qualquer ligação com os adventistas do sétimo dia? Porque nós temos falado sobre adventismo aqui, né? Por que essa decisão é tão importante? Primeiro, porque tange a questão da liberdade religiosa. E hoje não é um dia muito feliz para as profecias adventistas. Hoje não é. Por quê? Porque na Testemunho de Jeová, a crença da transfusão de sangue, a base para a decisão deles, é exclusivamente religiosa, tá? Como é que a gente sabe disso? Ou vamos ouvir então a questão da transfusão de sangue, especificamente por um testemunho de Jeová. Vou passar o vídeo aqui para que vocês possam acompanhar. Por que o indivíduo que é testemunho de Jeová, ele não aceita a transfusão de sangue? Lembrando que eu sei de números, né? São cerca de 9 milhões de pessoas ao redor do mundo que são testemunhas de Jeová, e no país aqui, cerca de 1 milhão de pessoas são testemunhas de Jeová. Sim, doutor. Os motivos das testemunhas de Jeová não aceitarem transfusões de sangue são religiosos. Nós, testemunhas de Jeová, entendemos que o sangue hoje é uma importante terapia na área médica, mas as testemunhas de Jeová preferem ser tratadas com outras opções. A razão disso é que as testemunhas de Jeová já por mais de um século são conhecidas como estudantes da Bíblia. E ao estudar a Bíblia, as testemunhas de Jeová entendem que Deus deixou na Bíblia em vários momentos a ordem de não se usar transfusões de sangue. Naquela época não se usava a transfusão como a gente conhece hoje, né? Se usava como uma forma de alimento e para rituais. Isso não era aprovado por Deus. Então, por entender que Deus fez questão de colocar isso na sua carta ao homem, né, na Bíblia, em vários momentos, então as testemunhas de Jeová também seguem essa ordem bíblica de se abster do sangue. E para nós isso é muito importante, mas a gente fica muito feliz de saber que hoje a medicina tem caminhado a passos largos, com outras alternativas às transfusões, outras terapias possíveis e, inclusive, a gestão do sangue do próprio paciente. Tá, então, para você acabou de ver o vídeo, ele disse que Deus proibiu transfusão de sangue, que isso está na Bíblia. Transfusão de sangue, que a transfusão de sangue está proibida na Bíblia. Então, deu para você ter mais ou menos uma noção da qualidade, né, exegética do indivíduo e também dos testemunhos de Jeová. Aí está o pai deles, aí, o Russell, como um dos proeminentes aí na questão dos testemunhos de Jeová. Muito bem. Um testemunho importante de uma pessoa que é contra e que teve impacto na família dele com relação à transfusão de sangue. Nós estamos falando que é uma questão de vida física, de vida ou morte, uma questão física, né? Vamos acompanhar aqui essa reportagem, que também é da Globo, se eu não me engano, é da Globo Amazonas, de Manaus, que trouxe o testemunho de um parente de uma vítima. Eu considero vítima. Ao STF, um grupo apoiava e o outro era contra a ideia. O Ian fala que nasceu em uma família que é testemunha de Jeová. Ele viu a avó morrer após se recusar a fazer uma transfusão de sangue. Eles falaram, olha, para minha avó, lembro como se fosse hoje, se você aceitar a transfusão de sangue, você, a partir de amanhã, vai ser considerada morta para com Deus. Deus não vai te ressuscitar. Aí falaram para minha avó assim, inclusive, o que você prefere? Perder a vida eterna para sempre ou morrer hoje e ressuscitar amanhã para viver num paraíso tal, que eles colocam como crenças, né? Já o Kleber Barreto tem uma opinião diferente. O porta-voz da religião Testemunha de Jeová no Brasil explica que há opções em que a pessoa pode seguir a crença e ser tratada de forma segura. Já é algo previsto nos normativos do SUS, mas qual é o problema? Não está plenamente efetivado ainda.
Essa falta de efetivação tem resultado em alguns problemas. Pacientes testemunhas de Jeová, às vezes, são recusados em estabelecimentos hospitalares, não são acolhidos e, em alguns casos mais graves, eles ficam sujeitos, inclusive, a transfusões forçadas. O relator é o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. A ação tramita no Supremo há 8 anos, desde 2016. O processo teve início no Amazonas. O paciente quer que o Estado e o município de Manaus custeiem um tratamento médico fora da cidade sem uso de transfusão de sangue. A União recorreu do pedido. Os ministros também juntaram a análise de um caso de Maceió, em Alagoas. Vai servir de precedente no julgamento de outros casos parecidos. E a situação é polêmica. Nesta quinta-feira, os ministros ouviram os argumentos dos advogados, mas ainda não deram seus votos. Eles vão analisar a situação e pautar o assunto no plenário novamente. Muito bem, então tá aí a reportagem, como você viu, e aqui tá interessante, tá? O testemunho de uma pessoa que literalmente teve um parente aí, o rapaz aí que tá falando, perdeu a avó, né? E a ameaça que acontece muitas vezes até dentro do hospital é uma ameaça espiritual, uma ameaça eclesiástica, uma ameaça dogmática, né? Olha, você prefere melhor você morrer aqui no hospital do que você morrer na eternidade, né? Então não aceita esse sangue não, morre aqui e garante o teu lá no céu, tá? Então foi isso basicamente o que essa testemunha, né? No caso, testemunha de Jeová, eu creio, ou uma pessoa que teve um parente lá inserido nessa seita. E o engraçado é que o argumento hoje de que existem tratamentos hoje alternativos é uma conversa muito estranha, porque hoje existem tratamentos alternativos. Como era 50 anos atrás, como era 100 anos atrás, como era décadas atrás, existiam tratamentos alternativos. Então, você pode imaginar o volume de pessoas que perderam suas vidas devido a essa crença, ok? Mas, volto a dizer, na questão do site e da decisão do Supremo, a decisão do Supremo é baseada numa questão de convicção religiosa ou liberdade religiosa, tá? Vamos ouvir então o voto do Barroso, presidente do STF nesse caso, e principalmente liderando essa decisão desse voto, para que vocês ouçam a decisão final, então, com relação à transfusão de sangue para testemunhas de Jeová e a negação desse tratamento a partir de agora no Brasil. Se tratar a interdição à transfusão de sangue de um dogma das pessoas que professam a crença das testemunhas de Jeová, é legítima, a meu ver, a recusa, e num caso mais complexo do que esse, porque essa discussão não se coloca aqui, até mesmo diante do risco de vida, na ocasião me parecia legítima a escolha pela liberdade religiosa. Felizmente, a medicina tem muitos avanços e hoje meios alternativos à transfusão de sangue. Muito importante, no entanto, e aqui eu queria destacar, e conversei já com os colegas e todos têm essa preocupação, é que a manifestação da vontade pela recusa da transfusão, ela tem que preencher requisitos estritos de aferição. Em primeiro lugar, da sua validade. Ou seja, tem que ser esta vontade proferida por um paciente maior e capaz e em condições de discernimento. Esse é o primeiro ponto que considero importante. Segundo lugar, essa manifestação tem que ser livre, dada de forma voluntária e autônoma, sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de coação. Em terceiro lugar, é preciso que essa manifestação seja inequívoca, ou seja, realizada de forma expressa, prévia ao ato médico e atual, podendo inclusive ser revogada a qualquer tempo. E, por fim, tem que ser uma manifestação de vontade esclarecida, vale dizer, precedida de informação médica completa e compreensível sobre o diagnóstico, tratamento, riscos, benefícios e alternativas. E aqui, muito importante, não é o caso aqui, porque não envolve menor e é uma escolha para si próprio, mas consignando uma preocupação de diversos colegas, essa é uma manifestação de vontade
que cada pessoa maior e capaz pode fazer para si e não para terceiros, e menos ainda para menores. Muito bem, então você viu quais foram as regras, né? Qual é o contexto estrutural, vamos dizer assim, dessa autorização, né? Que estão dando aos testemunhos de Jeová. Eu creio que toda essa estrutura, se vai permitir, então, que o indivíduo negue o tratamento, que pelo menos se crie uma estrutura, uma base, para que essa decisão seja tomada da forma mais segura, tanto legalmente, quanto também do ponto de vista médico. Muito bem. Então, esse é o contexto. A partir de agora, Testemunhas de Jeová, devido a uma questão de consciência e também de liberdade religiosa, podem, enfim, negar e receber tratamentos alternativos no Brasil. Por que isso é importante com relação ao adventismo no sétimo dia? Porque o adventista, ele tem aquela história da carochinha do decreto dominical. Vocês já sabem, nós já tivemos aqui, só buscar aqui no canal, digitar decreto dominical, você vai encontrar diversos vídeos falando sobre o decreto dominical, a explicação do decreto dominical. E o decreto dominical, ele realmente é uma história da carochinha, porque ele vem na contramão da luta constante, da evolução constante das liberdades religiosas nos principais países do mundo, onde se existe tanto liberdade religiosa quanto liberdade democrática, tá? Porque a autorização por uma questão de liberdade religiosa, por uma questão de consciência, liberdade de consciência, da negação do tratamento com o uso de transfusão de sangue para o testemunho de Jeová, afeta e aponta diretamente para o absurdo ridículo do decreto dominical adventista. A igreja adventista, ela tem uma pasta de liberdade religiosa, que eu já repeti várias vezes aqui, não passa de uma ferramenta política para alcançar poderes políticos dentro da igreja adventista e fora, em congressos, em assembleias, e principalmente uma falácia para o próprio membro da igreja adventista do sétimo dia. Nós já conversamos aqui várias vezes que a própria Ellen White, na última vez, tem um vídeo chamado Leis Dominicais, a própria Ellen White derrubou uma lei dominical com as forças políticas que ela tinha dentro da igreja adventista enquanto ela era viva. Então, liberdade religiosa dentro da igreja adventista é uma falácia, é uma enganação para o membro ver. A equivalência, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma transfusão de sangue, milhares de pessoas morreram porque negaram uma transfusão de sangue por serem testemunhas de Jeová. Nós estamos falando de morte. Estamos falando de você perder o seu pai, sua mãe, seu tio, seu filho, sua filha. Você perdeu aquele ente querido por conta de uma crença. O governo, o país onde você mora, está te autorizando, por questões religiosas, liberdade religiosa, a, se ainda você quiser recusar um tratamento que pode custar a sua vida. Esse é o nível de liberdade religiosa que existe agora no Brasil e existe em diversos países. Agora, a Igreja Adventista vem com uma mentira de um decreto dominical global que vai forçar muçulmanos, judeus, pessoas que não possuem qualquer tipo de religião, que vai forçar esses indivíduos a ir para a igreja, adorar a Deus, ou o Deus que eles têm nos domingos, aos domingos. É terrível quão controlada é a mente do membro da igreja adventista. É completamente controlado. Adventistas, membros da igreja adventista, são controlados. Você conhece aquele exemplo do boneco de ventríloco? O boneco de ventríloco é uma extensão daquele artista. Está controlando o boneco com aquelas cordinhas e fazendo com que o boneco se movimente, que ele ande, que ele pule, que ele dance. A igreja adventista está por cima com as cordas e os membros embaixo, e eles movimentam como eles querem. A ponto de fazer membros da igreja adventista conseguirem enxergar na Bíblia como esse testemunho de Jeová conseguiu enxergar que Deus disse na Bíblia que transfusão de sangue está proibido por Deus na Bíblia. Detalhe, testemunhas de Jeová vieram de dentro de qual igreja?
testemunhas de Jeová vieram de dentro de qual seita? Dos adventistas do sétimo dia. Então, a qualidade de um pastor adventista e a capacidade de um pastor adventista interpretar textos é igual a de um testemunho de Jeová. Não muda nada. Um pastor adventista ao sétimo dia e um cara que trabalha como ministro dentro do salão do reino das testemunhas de Jeová, eles têm o mesmo nível de compreensão. Mesma coisa. Se você trocar um cérebro e colocar um cérebro na cabeça de um, na cabeça do outro, você vai ter o mesmo resultado. Porque eles vão olhar para a Bíblia e vão conseguir interpretar do jeito que eles querem, criando folclores como este. No caso dos testemunhos de Jeová, que custam vidas de pessoas. No caso dos adventistas, que custam a vida não apenas espiritual, mas a sanidade e a capacidade de olhar para cenários como este, onde o governo está dando liberdade religiosa e de consciência para indivíduos até mesmo colocarem a própria vida em risco. Então, o que falta, na verdade, para o Adventista do sétimo dia é olhar para os sinais ao redor deles, ao invés de olhar para as calamidades apocalípticas criadas e inventadas pelos pastores da Igreja Adventista e pelos canais do YouTube que você já conhece. Então, hoje não é um dia muito feliz para a Igreja Adventista do sétimo dia, que está vendo, diante dos próprios olhos, a Suprema Corte do Brasil oferecer liberdade para um indivíduo colocar em risco a própria vida em favor da liberdade religiosa desse indivíduo em detrimento da própria saúde. Valeu, galera. Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser.